Feira, né? Nosso último dia de aula da semana. E eu estou trazendo aqui uma atividade maravilhosa para vocês. E também um vídeo sobre os valores humanos, tá, gente? Então, nós vamos começar aqui com a nossa atividade. Não deixem de mandar foto, compartilhar a atividade que vocês fizeram, tá? Porque essa foto, o compartilhamento da atividade é que vai gerar frequência. Claro, a gente entende a dificuldade de todos os alunos em participar das aulas, devido a vários fatores, tá? Mas se vocês fizeram um esforcinho, vai dar certo vocês mandarem essas atividades e também assistir às aulas, ok, gente? Então, nós vamos começar aqui. Nós vamos fazer a atividade 4, certo? Ainda continuando as atividades daquele texto da aula anterior. Vamos lá. Releia o texto da página 7. Você vai lá na página 7, tá? Esse texto da página 7, a escola de Marcelo, tá? Você vai reler esse texto, ok? Para responder essas questões, certo? Bem, primeira questão. Você já ouviu alguma história contada por alguém? Sim ou não? Eu creio que todo mundo já ouviu alguma história, algum relato de alguém, né? Não é só história de criança, não. É qualquer história, certo? Qualquer narrativa, ok? Em um texto, quando alguém conta alguma coisa dizendo que esse texto dizemos que esse texto é descritivo. Qual é o texto descritivo? É aquele que descreve, por exemplo. Se eu pedir para vocês descreverem a casa de vocês, aí você vai me contar como é a sua casa, né? Qual é a cor da pintura, o que tem na sala, essas coisas. Esse é o texto descritivo, certo? A narrativa é exatamente esse texto que nós acabamos de ler. É uma narração. Vocês sabem que a narrativa ele tem personagens, tem diálogo, tem o tempo, onde se passa a história, se foi durante o dia, se foi à noite, se foi fora da casa ou dentro da casa. A narrativa tem que falar tudo sobre isso. Na história, a gente sabe também se é no presente, se é no passado, que a história está sendo contada, certo? E argumentativa é aquele texto que você argumenta, você fala sobre determinado assunto, dando a sua opinião, ok? Vamos para a terceira questão. O texto que você leu é um conto, certo? Conto por quê? Porque é uma narrativa que ela pode tanto ser verdadeira ou ela pode ser imaginária, certo? Você saberia dizer por quê? Porque narra a história de uma turma de meninos em um dia de aula com a professora, ou porque descreve como é uma escola e o ratinho que eles observaram. Você vai marcar uma dessas opções, tá bom? Quarta questão. Por que no texto se usa informação de que a escola é de Marcelo? Você acha que o Marcelo é dono da escola ou é porque o Marcelo estuda na escola? Aí fica assim sobre a sua observação após a leitura, ok? Quinta questão. Na sala de aula, uns escrevem e outros desempenham. Opa, desculpa. Na escola, na sala de aula, uns escrevem e outros desenham. Por quê? Letra A professora já tinha contado a história para ser recontada. Alguns já sabem escrever e outros ainda estão aprendendo. C.
Tinha se iniciado a roda de conversa sobre a aula do dia. Ou D, todos conheciam a história do ratinho do campo e da cidade. Você vai marcar por que na sala de aula tinha alguns alunos que já escreviam e outros que ainda que só desenhavam. Sétima, em ai, a gente teve aula de ciência. Vocês estão vendo aqui, certo? Essas aspas, não é, gente? Esse trecho é o próprio da linguagem. Ai, aí a gente teve aula de ciência. Vocês acham que, que essa frase é específica de um lugar? Porque eu já falei para vocês que existe os tipos de linguagem. A linguagem culta, a linguagem regional, a linguagem do interior, que é uma linguagem diferente. Tem a linguagem do dia a dia, que nós conversamos com as pessoas, sem nos preocupar com as normas cultas da língua portuguesa. Então, esse texto é do meio jornalístico, ou é de pessoas avançadas, ou usada no dia a dia entre amigos. Aí você vai analisar essa linguagem e marcar a opção correta, ok? E vocês estão observando aqui que essa frase está entre aspas, né? Tanto as aspas como o travessão, ela indica a fala do personagem. E quem é que está falando? Ai, a gente teve aula de ciência. Aí a gente teve aula de ciência. Você vê que é a fala de um personagem da história. Sétima questão. A linguagem que predomina no texto apresenta algum grau de proximidade entre os personagens, alguma relação de afetividade entre eles. Afetividade, gente, é amizade, um amor entre eles que não é, o amor não só é do homem e da mulher, é o amor entre colegas, entre irmãos. Você vê que tem uma certa afetividade entre eles quando você lê a história, né? Oitava questão. Logo abaixo do texto, há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e responda as questões. O autor. Quem é o autor do texto? Você vai lá no texto, na página 7, tá? Você olha quem é o autor. Quem é o autor desse texto? Ruth Rocha. Foi ela que escreveu esse texto, certo? Voltando à nossa atividade. O livro de onde o texto foi retirado, você observa e lê aquela parte que não é o nome do autor. Quem é a editora? Todo livro, gente, tem um autor, tem uma editora. A editora é aquela que edita o livro, que coloca a capa, que publica, certo? O autor é quem escreve, certo? A fonte traz o local onde o livro foi publicado, você vai lá de novo, outra vez, e lê para responder essa questão. Nona questão, por que a aula, na opinião do narrador, foi divertida? Tá tudo lá bem claro no texto, certo? Vamos para a 10ª. Vamos testar os conhecimentos sobre frase. Vejamos, o texto é composto de quantas frases? Conte e marque. O texto tem 14, 18 ou 21. O que é uma frase? Eu vou dizer aqui para vocês. Uma frase é uma comunicação entre quem fala e quem escuta. E essa comunicação tem que ser compreendida, certo? É um sentido completo. Vou dar aqui um exemplo de uma frase, para ver se vocês me digam qual é a frase mais completa. Eu vou. Essa é a minha frase, eu vou. Aí quando eu digo assim, eu vou à escola. Qual é a frase mais completa? É a primeira ou a segunda? Aí vamos aqui. A questão número 11. Como é que as frases se iniciam?
As frases sempre se iniciam, gente, com letra maiúscula, certo? E se for uma frase afirmativa, ela termina com ponto final, um ponto que é um pensamento completo. Ela pode ser uma frase interrogativa, no caso, essa aqui é uma frase interrogativa, ó, tem um ponto de interrogação, então é frase interrogativa. Mas a pergunta é como é que as frases se iniciam? As frases sempre se iniciam com letra maiúscula. Como é que as frases terminam? Com ponto final. E depende da frase. Se for afirmativa ou negativa, é ponto final. Se for uma interrogativa, é com ponto de exclamação. E se for uma frase exclamativa, é com ponto de exclamação, ok? Vamos para a questão 13. Na linha 10, a exclamação utilizada em tudinho reforça o sentimento de. Vamos lá, olhar o texto de novo. Na linha 10, vamos contar aqui as linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver aqui. Aí você vai lá no texto, conta, né? E responde. Na linha 10, a exclamação utilizada em tudinho reforça o sentimento de afeto, desinteresse, medo ou pena. Você analisa a palavra, certo? E veja o contexto que ela está inserida para você descobrir qual é o sentimento que ela aborda, tá bom? Questão 14. Pense em 2 sentimentos e escreva frase que expressa cada um deles. Faça o emprego adequado dos sinais de pontuação. Depois justifique as escolhas para o professor, certo? Mas aqui não precisa você justificar para mim, não, porque fica mais complicado. Você vai escolher o sentimento, sabe? Vamos dizer que você escolha o sentimento amor. Aí você vai escrever uma frase com a palavra amor, certo? E aqui outro sentimento. A questão 15. Na linha 10 do texto, o termo dele se refere a quem? Vamos lá. A Beto, a Cata, a Pátio ou a Ratinho? Vamos ver aqui. Na linha 10 do texto da página 7. Tá aqui. Ratinho, a comidinha dele. Peraí. Algum de nós que sabe escrever, escreve. Outros desenham. Desenha o ratinho, a comidinha dele. Esse dele está se referindo a quem? Exatamente, ao ratinho. Certo? Vamos voltar para a atividade. Agora que nós vamos ler, leia e analise o cartaz abaixo. Isso aqui é um cartaz, tá, gente? Cartaz é um gênero textual que ele existe para chamar atenção. Em cartaz não podemos escrever letras pequenas, como nós escrevemos no caderno. Um cartaz, geralmente, ele tem o título para chamar a atenção, tá? No caso aqui, é bullying. Vocês sabem o que é bullying? Vocês já sofreram bullying? Já praticaram bullying com alguém? Pense aí. Vamos lá. Bullying. Bullying. Eu digo não. Quer dizer, bullying é algo que nós não devemos praticar. Botar apelido nos outros, não pode. Não respeitar a cor da pessoa, não respeitar o tipo de cabelo que a pessoa tem, magoar a pessoa, não deixar um coleguinha brincar na hora do recreio,
bater, jogar o material dele no chão, tudo isso aí é bullying. E a gente não gosta de sofrer esse bullying, né? Principalmente que o bullying pode até adoecer a criança, tá certo? Então, o certo é não praticar, nem ser o agressor de bullying e nem tampouco ser a vítima. Então, todos vamos dizer não ao bullying, certo? Porque aquilo que a gente não quer para nós mesmos, a gente não quer para os outros. Ok? Você vai observar, já falei um pouco sobre bullying, tá? Aí vamos para a questão 17. Qual recurso o autor utilizou para enfatizar a ideia contra o bullying? A imagem de uma super-heroína? As palavras com cores diferentes? Os diferentes tamanhos de letra? O balão com a fala do personagem? Qual recurso o autor utilizou para enfatizar a ideia contra o bullying? Aí você vai, aqui melhor que você acha que vai se enquadrar, né, nessa chamada desse cartaz, você marca, ok? Aí aqui diz aonde foi tirada essa imagem, que quando a gente usa a imagem de outra pessoa, a gente pega uma imagem da internet, até mesmo para usar em trabalho, a gente tem que dar o crédito. É dizer de onde a gente tirou aquela imagem, certo? Porque todas as imagens da internet têm dono, certo? Então, quando a gente usa algo da internet, não pode usar como se fosse da gente. Tem que dar os créditos, dizer de onde nós tiramos, ou mesmo que seja um texto ou uma imagem, ok? Aqui, vamos escrever um combinado de regras de convivência na escola. Aqui é o planejamento, como se fazer isso, tá? Primeiro, conversem com o professor e os colegas sobre o que é necessário. A regra de convivência são aquelas regrinhas que no primeiro dia de aula, né, a gente a gente faz juntamente com os alunos porque a escola tem regra, a sala de aula tem regras, então a gente deve combinar com os alunos no primeiro dia. No dia que a gente voltar para o presencial, eu vou fazer nós vamos fazer essas regras de convivência na escola e na sala de aula, porque são regras que precisam ser seguidas. Em todos os locais que a gente vai, tem regras, e regras têm que ser seguidas, conforme a instituição que a gente está, tá? Aí como é que vocês vão ter que elaborar, certo? Vocês vão mostrar não, escrever um gênero, regras de convivência. Regra de convivência é um gênero textual, tá? Vocês vão elaborar no caderno de vocês, certo? As regras de convivência que nós futuramente vamos ter que fazer na nossa sala de aula. Vamos combinar, tá? Então, você vai ler essas informações, que é dizendo bem direitinho como você vai fazer, e vai elaborar uma lista com as regras de convivência, esse é um tipo de gênero textual, tá? Então, vamos ficando por aqui. Bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.